Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Nesta ocasião, conversamos com Mari Emanuelides, sócia fundadora e CEO da Thaler Gestão de Patrimônio. Na entrevista, Mari fala a respeito da sua trajetória profissional, destaca a importância do perfil da liderança na hora da tomada de decisão e, de quebra, aconselha quem está ingressando no mercado financeiro. Mari Emanuelides, é um prazer tê-la aqui conosco em mais um episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Mari, antes de a gente falar sobre a Thaler e um pouco a respeito de gestão de patrimônio, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo como é que era o mercado financeiro para uma mulher há 40 anos, sem querer revelar idades aqui para não entrar nesses detalhes, tá? Olha, na década de 80 era um mundo muito, muito masculino. E engraçado porque assim, eu nem prestei atenção nisso. Eu, jovenzinha, eu fui entrando e fui vendo oportunidades no mercado e eu já tinha começado a fazer a faculdade de Direito no Mackenzie quando uma amiga falou que no Banco Chase Manhattan eles estavam buscando jovens para eles investirem em avaliação de risco de crédito, porque era uma qualificação que não tinha no Brasil, e o banco, como era um banco americano e era um banco de fomento, onde fazia muitas linhas de crédito, emprestava para empresas pequenas, médias e grandes, precisava de profissionais assim. Então eu soube, fiz o application e aí passei e comecei a estudar, sendo remunerada como funcionária. E assim, eu era a única mulher do grupo, só tinham homens. Mas eu não prestei atenção, eu prestei atenção realmente no conteúdo, naquilo que eu estava aprendendo, e gostei muito. Eu que estava fazendo faculdade de Direito, achando que eu iria para a área legal, comecei a me interessar pelo mercado financeiro e gostei. Então, terminei. Logo que terminei, após 18 meses, eu comecei a trabalhar com crédito, até que o Brasil quebrou. E quando o Brasil quebrou, o Chase era o segundo maior credor da dívida brasileira, nós estávamos proibidos de emprestar 1 centavo. A gente não podia mais alocar recursos para as empresas brasileiras, a não ser que alguém estivesse pré-pagando, e com essa baixa de crédito a gente poderia alocar. Então, dito isso, a área de crédito praticamente acabou, a gente não podia mais emprestar. Nós tivemos todo o programa que o Delfim Neto implementou na economia para tentar conter a inflação, todos os problemas que nós tivemos, realmente não foram poucos, e nós tínhamos muitas empresas, as principais brasileiras, né, de médio porte, e as grandes multinacionais que a área de corporate atendia. Então era um mundo 100% masculino. Eu comecei a trilhar esse caminho atendendo as pessoas físicas, uma vez que no crédito eu já não podia mais estar, e comecei a fazer carreira dentro do banco. Comecei a ser uma account officer, cuidando de pessoas físicas de maior porte, mas a gente não tinha segmentação naquela época. Quer dizer, todo mundo atendia cliente pequeno, médio e grande, até que em 86 nós fizemos uma reestruturação do banco. Eu participei dessa reestruturação e nós montamos o private, e eu fui responsável pelo private. Então ajudei na implementação, e aí comecei a trabalhar com famílias de grande porte, pessoas físicas e suas empresas ao mesmo tempo, né? Porque era um momento muito difícil de país. O que a Argentina está vivendo hoje era o que a gente estava vivendo naquela época. Nós tínhamos 92% de inflação ao mês, né? Então era uma coisa assim inacreditável. Você recebia o seu recurso, por hora você podia fazer a conta quanto que aquele recurso que você recebia estava se desvalorizando, considerando a inflação que lá estava. Então, era muito difícil realmente o papel de gestão de patrimônio, porque você tinha um grande inimigo a você ter um embate, que era a inflação, né? Nada ganhava da inflação. Então,
Nesse período, nosso grande desafio era ajudar as famílias. Nós, inclusive, fazíamos operações internacionais, que era uma maneira de proteger os ativos dessas famílias de uma moeda fraca que estava realmente se deteriorando. Como banco multinacional, a gente conseguia fazer isso. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei 15 anos lá. Depois, eu fui para Merrill Lynch, mercado internacional, depois que Collor entrou e tirou o dinheiro de todo mundo, mas ele abriu o país, ele fez uma coisa muito bacana, e a Merrill Lynch estava vindo ao Brasil e eu mudei de instituição para poder acessar o mercado internacional por aqui. Foi muito, muito importante para a minha carreira e, de novo, no mercado brasileiro, poucas mulheres, mas nos Estados Unidos, o mercado financeiro já tinha um número maior de profissionais femininas, né? Vamos dizer assim, com um perfil diferente. Eu sempre digo que a americana, por ela ser profissional, ela faz aquela cara dura, aquela cara, né, parece que precisa competir com os homens. E acho que também não precisa ser dessa maneira, né? Eu acho que competência é competência, não precisa estar provando isso o tempo todo. Mas foi uma experiência muito, muito bacana, Merrill Lynch, até que depois eu fui empreender. Fundei uma empresa chamada Reliance Serviços Financeiros, uma das primeiras empresas independentes. A gente distribuía produtos financeiros, eu e meus sócios fundamos, e eu fiquei 7 anos nessa empresa, num modelo de vender produtos financeiros, até que eu entendi que a gente precisaria fazer uma coisa a mais, que não só vender, mas cuidar e fazer a gestão do patrimônio, não só financeiro, mas o patrimônio das famílias e ajudar as famílias a formarem o seu patrimônio, estruturarem para poderem distribuir esse patrimônio para a próxima geração com muita propriedade, de forma a planejar e fazer um plano de voo bacana. Então, na minha empresa, na Reliance, nós não tínhamos esse DNA, a gente tinha um acordo de acionistas, exerci o acordo, fiz a minha saída, fiquei 2 anos de não compete, porque eu não podia acessar os clientes da Reliance, mas eu e os meus sócios na Thaler fundamos essa empresa, que hoje já faz 18 anos que essa empresa está aí. Você falou a partir de 2 perspectivas diferentes. A primeira de quem ingressou no mercado que era absolutamente esvaziado de mulheres, lá na década de 80, e uma outra perspectiva é essa de fundadora de 2 empresas. A falta de referências na década de 80 femininas no Brasil fez falta para você? Ou, como você disse, isso não fez tanta diferença naquele instante? Eu nem percebi, para ser muito honesta, sabe? Eu nunca tive essa coisa assim do gênero, da necessidade de ter esta referência. Eu tive grandes referências, homens, que foram grandes referências na minha vida. Assim, eu tive chefes ótimos que eu me espelhava e via assim, o quão importante era o raciocínio, o conhecimento, o estudar, ir atrás, buscar as respostas daquilo que você precisa, porque nada também vem pronto, né? E acho que você lidar, hoje já é dito de uma maneira mais aberta, mas você lidar com o mundo financeiro, você também tem que ter um perfil de muito jogo de cintura, de poder realmente ser criativo, até para utilizar alguma coisa que é tida como, olha, é isso que tem que ser feito, mas você pode usar a mesma coisa de uma forma diferente. Isso é criatividade e jogo de cintura. Então, eu me ative muito a isso. Por isso que tem, no mundo financeiro, tem muito engenheiro, né? Que na realidade cria, engenheiro que cria e que diz, puxa vida, deixa eu brincar um pouco com os números aqui, que eu vou conseguir fazer umas outras coisas. E é verdade. Né, com criatividade a gente faz coisas incríveis, e acho que isso que me deixou sempre muito motivada a estar no mercado e aprender e ter, obviamente, essas pessoas
que para mim eram pessoas que eu me espelhava, inteligentes. Então, assim, a gente tinha um time no banco, no Chase, um time muito bom, muito forte, assim, culturalmente falando, em todos os sentidos. Então, eu não percebi, né? Só para você ter uma ideia, quando eu assumi a diretoria, e eu era diretora estatutária do banco, era o presidente e 14 diretores. Eu era a única mulher. E assim, eles, óbvio, tentavam sempre me constranger, né? E eu brincava com isso. O presidente sentava numa ponta, eles me colocavam na outra ponta, né? E todos os outros diretores. E eu olhava para eles e brincava, assim, vocês estão querendo me constranger, vocês não vão me constranger, eu adoro essa cadeira aqui na ponta. Eu era assim. Mas de uma maneira muito espontânea, sempre foi o meu jeito. Teve um almoço que o Roberto Campos, ministro na época, ele, no Nacional Clube, acho que tinha umas 400 pessoas por aí. Era um número muito grande, assim, era um momento importante de economia, onde ele faria alguns pronunciamentos e tal. Eu conhecia, ele também me conhecia, ele sabia que eu era do banco e tudo mais. Ele começa a falar dele assim, senhores e única senhora, e olha para mim, né? Eu era a única senhora num universo de 400 pessoas, assim, e não me constrangia, não, assim, se não me constrangia naquela época, imagine hoje se alguma coisa dessas passa pela minha cabeça, né? Mas eu percebo que muitas mulheres, sim, se constrangem, percebo que, e assim, até ajudo alguns movimentos nesse sentido, de deixar as mulheres mais empoderadas, né? Delas se sentirem, na realidade, na posição de que podem, né? Acho que a gente tem uma questão cultural bastante importante e forte, né? Onde parece que sempre o homem é que vai ter as melhores soluções. E eu penso o seguinte, eu acho que tanto os homens como as mulheres, e os dois juntos, podem ter soluções melhores. Porque o que o homem ele é mais objetivo, mais racional em determinadas situações, a mulher ela tem um outro olhar que o homem não pega. Então, são complementares. Então, eu acho que essa combinação é uma combinação muito bacana. E em relação aos clientes, como que era a percepção deles? Eu sei que tem uma história que você já compartilhou em outras ocasiões, e você me contou numa conversa prévia, que é bastante significativa nesse sentido, né? Quando os clientes chegavam e queriam falar com o chefe. Como é que era isso? Eu teve uma passagem muito interessante, quando eu fui gerente geral de uma agência em Santo Amaro, que era uma das maiores agências que a gente tinha, porque nós atendíamos todas as empresas multinacionais ali daquela região de Santo Amaro. Então, era uma agência grande, tinha quase 50 funcionários e um fluxo de pessoas grande. Um dia chega um senhor, entra na agência, era uma agência de 2 andares, e pede lá na recepção que ele queria falar com o gerente. E aí, a recepção indica, né, onde estava a mesa da minha secretária, tal, chega para a minha secretária e fala assim, eu gostaria de falar com o gerente, e encaminha para a minha mesa. Ele olha assim e fala, não, eu quero falar com uma gerente. Aí eu levanto, né, e fui recebê-lo, né, pois não, em que eu posso ajudá-lo? Ele olha assim para mim e fala assim, eu quero falar com quem decide aqui. Eu falei, pois não, senhor, o senhor está falando com ela. Mas quem manda aqui nessa agência? Eu falei, senhor, quem manda nessa agência aqui sou eu. Então, uma situação bizarra, né? Então, as pessoas em volta pararam e começaram a olhar. Um dos meus gerentes até ficou olhando assim, será que eu entro? Será que eu entro e faço às vezes? Ele se acalmou, eu consegui colocá-lo sentado, conversamos, mas ele queria falar com o homem, definitivamente. E ao mesmo tempo, é muito interessante, no dia a dia, em determinadas situações, tem clientes que preferem falar com mulheres.
hoje em dia. Naquela época, não. Naquela época, este conceito não existia. Tanto que os gerentes que nós tínhamos, a grande maioria eram homens. Os rapazes que eu tinha eram homens. Eu tinha o primeiro andar, uma fila de gerentes mais júnior, e no segundo andar eram homens. Agora eu estou aqui pensando com você. Eram homens, nós tínhamos as assistentes, eram mulheres, mas os gerentes eram homens, os que cuidavam dos clientes. Sim, e eu era a única mulher. Obviamente que eu era a head de toda a estrutura. Éramos quase 50 pessoas. E como que era liderar essas equipes há 20, 30 anos? Como é que liderar equipes hoje com um perfil mais diverso? Você percebe diferenças no tratamento ou na maneira de, muitas vezes, se direcionar, que essas pessoas se direcionam a você, por exemplo? Eu acho que antigamente era mais hostil. Era um pouco, eu precisava me impor mais. Eu precisava realmente ser um pouco mais dura. Não é da minha natureza ser uma pessoa, assim, muito dura demais, mas nessa época eu precisava ser e infelizmente precisava tomar às vezes determinadas decisões mais radicais, né? E o limite de tolerância era menor, então se precisava desligar alguém, desligava e pronto. E isso inclusive trazia, vamos dizer, para o ambiente uma outra percepção, né, dizer, olha, ela tem pulso firme, ela não vai simplesmente, assim, procrastinar em detrimento de ter que tomar uma decisão mais firme. Então, eu tinha que tomar. Hoje em dia a gente não precisa chegar a esse ponto, né? Hoje em dia eu acho que a gente já tem um ambiente diferente. Acho que a comunicação hoje em dia é muito mais aberta, ela é muito mais amigável e transparente, eu diria, né? Então, a minha conversa hoje com a minha equipe é muito aberta, franca. O que tiver que falar, a gente fala e de forma muito, assim, uma via de duas mãos. Naquela época, acho que não era uma via de duas mãos. Então, quem tinha o poder tinha e quem não tinha simplesmente ia lá e executava. Hoje não. Hoje você tem uma troca diferente e acho que esse ambiente é muito mais bacana. Você percebia que havia uma espécie de teste para ver se a liderança era liderança de fato? Sim, era. Era. Para saber se, assim, será que ela vai chegar nas vias de fato? Né? Então, exemplo, quando eu assumi essa agência que eu estou comentando, eu só assumi uma e depois eu fui para a diretoria e montei o private. Eu já tive uma situação. Então, um cliente nosso entra na agência, nós tínhamos cautelas de títulos ao portador, que os clientes iam na boca do caixa e resgatavam aquelas cautelas que eram ao portador. Então, chega um cliente, vai resgatar, e a cautela não estava lá. O meu gerente operacional chega na minha mesa, no meu ouvido, dizendo assim, Mari, você não vai acreditar, tem um cliente com uma cautela querendo resgate e nós não temos a cautela correspondente no cofre. Eu olhei bem para ele e falei assim, você paga o cliente e a gente vai entender o que está acontecendo. Eu tinha acabado de chegar, acho que tinha 2, 3 semanas que eu tinha assumido a agência. Falei, bom, não vou nem tocar nisso daqui, eu quero uma auditoria. Chamei a auditoria, eu quero entender o que está acontecendo, quer dizer, alguma coisa aconteceu aqui. E aconteceu mesmo, houve um desvio de cautelas e foi de funcionário do banco, porque naquela época, cliente, assim, sempre tem aquela relação de, sabe, toma aqui meu cartão de crédito, né, para o assistente, para o gerente, e deram uma cautela para o assistente de um dos gerentes. Este assistente, ele tinha, na realidade, um relacionamento com um dos caixas e eles desviaram, eles sacaram estas cautelas, os dois. Naquela época, acho que era uma coisa por volta de uns 40, 45 mil dólares que eles sacaram em dinheiro, comprou carro, comprou televisão, enfim. Nós levamos, acho que umas 3 ou 4 semanas
para conseguir conversar com eles e fazer com que eles assumissem que eles tinham feito isso. Então, veio uma equipe de segurança do banco, fizeram todo o trabalho investigativo e eles acabaram confessando que eles tinham desviado essas cautelas. Então, eu falei, nossa, isso foi realmente assim, você começar, né? Você assumir, você já pega um pepino desses, então o ambiente como um todo já foi um teste assim daqueles, né? A forma como eu conduzi isso e assim, meu temperamento, meu jeito sempre foi, né, com racionalidade, com calma, né? Então, fatos são fatos, né? Não adianta a gente ficar elucubrando. Vamos lidar com os fatos e vamos resolver a situação. Mas sim, as pessoas nesta época testavam nesse sentido, até que a nossa relação começou a ficar uma relação mais amigável. Eu criei programas de compensação e programas para poder, na realidade, bonificar aqueles funcionários que tinham um perfil muito mais de trabalho de equipe, de ajuda e tudo mais. Isso foi muito bacana. E depois isso foi implementado, inclusive, nas outras agências, né? Então, querendo realmente trazer todo mundo no mesmo, na mesma situação, porque sempre era assim. Nós, na área nós que somos os gerentes e eles que são os operacionais. E ficava aquele nós e eles. E eu dizia, como assim nós e eles? Nós somos uma única unidade, uma única agência. E vocês gerentes, sem os operacionais, vocês não vão fazer nada, né? Então, assim, tem que ser um trabalho de equipe, um trabalho conjunto. Então, foi um programa que a gente fez, eu fiz todo mundo trabalhar, todo mundo trabalhou junto, foi uma coisa incipiente, a área de RH me ajudou nesse sentido, foi um experimento sim da minha parte, mas eu pensei, aonde existe diálogo, aonde existe alinhamento, as coisas têm que caminhar melhor, e caminharam. Liderar é estar sozinho em muitos momentos. Para a mulher, para você especificamente, esse momento solitário é mais difícil, era mais difícil na tomada de decisão, por exemplo? Esses exemplos que você citou para a gente, de ter que tomar uma decisão drástica no desligamento de um colaborador ou mesmo uma relação com o cliente, ter que tomar uma medida que é expedita e muitas vezes inesperada. Era mais difícil? Você percebia que, puxa, eu tô com a síndrome de impostor aqui, não estou preparada para essa posição? Como é que foi para você? Não, eu não sentia dessa maneira. Eu achava até tão interessante que às vezes tinha assim alguém numa posição igual à minha, homem, que sofria tanto para tomar uma decisão e que às vezes vinha falar comigo, porque eu acho que é perfil, né? O meu perfil, né? Assim, eu não fico sofrendo. Eu tomo uma decisão e vou. Eu tenho que ter convicção. E meu raciocínio é muito rápido. Eu não tenho dúvidas, né? Desde criança, eu acho que eu nunca tive dúvida quando eu olhava entre um vestido e outro qual é que eu queria. Então, eu acho que aí é perfil, né? E para homem, eu acho que é a mesma coisa, né? Aquele homem que é fácil de tomar a decisão, vai lá e diz, não, é isso, né, com propriedade, ou aquele que fica na dúvida, hesita. Então, acho que este perfil de hesitar não tem gênero. Na minha opinião, não tem gênero. E eu dava muito apoio para alguns homens nesse sentido, porque como eu sempre fui muito, né, rápida, assim, tomava a decisão, e olha, tomar a decisão e assumir, né? Porque esse negócio de tomar a decisão e se arrepender também não, né? Para tomar a decisão e se arrepender, tomou errado, né? Então, claro que às vezes as coisas não são exatamente como você gostaria, mas tomou a decisão, tem que assumir, ponto, né? Não via dessa forma. Em relação à gestão de patrimônio, a gente está falando aqui de um tipo de produto, um tipo de cliente que é muito mais sofisticado. Eles esperam
essa tomada de decisão mais assertiva e sem olhar para trás, por exemplo? Espero. E acho que assim, esse é o grande diferencial, porque pensa o seguinte, alguém que tem e formou seu próprio patrimônio, teve a capacidade de fazer um grande patrimônio. Então não é qualquer pessoa, tem que ter uma inteligência, tem que ter, enfim, um estofo para conseguir ter o seu patrimônio. Então, mas também não é especialista disso. Então, o que as pessoas querem ouvir? Querem ouvir especialistas. É a mesma coisa em relação a médico. Você pode ir ao médico ou você pode se automedicar. Por que as pessoas vão ao médico? Porque o médico é um especialista, estudou para isso. Então, ele tem que entender alguma coisa a mais que você não entende. Então, é isso que as pessoas esperam, né? Então, eu não tenho fórmulas mágicas, né? Mas o meu conhecimento, né, a minha bagagem me mostra de uma maneira muito clara como é necessário fazer um planejamento patrimonial, né, e é de todo o patrimônio, não é só dos ativos financeiros. E não é só no curto prazo, é no curto, no médio e no longo prazo. Né? E não é só no dinheiro que está no banco, né? É em todo o entorno, aquela casa que você vai comprar, aquele outro imóvel que você gostou, a empresa que você vai constituir, é um conjunto de ativos que tem que ter uma harmonia e tem que ter um equilíbrio correto para o padrão de vida que você tem. Né? E não é o investimento financeiro que vai resolver todos os teus problemas. O investimento financeiro é para você preservar o teu patrimônio, né? Porque quem realmente vai dar o tom e o crescimento do patrimônio é o teu negócio. Né? Então, às vezes me falam, não, mas no mercado financeiro você ganha muito dinheiro. Eu olho e falo assim, quem você conhece que ganhou muito dinheiro no mercado financeiro? Porque eu não conheço ninguém. Os que eu conheço que ganharam dinheiro com seus negócios. Então, o cara saiu do zero, saiu da faculdade, teve lá uma boa ideia, montou sua empresa, valia zero, fez dessa empresa um equity, né, uma empresa de participação acionária, e aí ele vendeu e ele fez um caminhão de dinheiro. É isso que acontece. E se a gente olhar todas as histórias, as famílias de grande porte e tudo mais, de onde que vem o patrimônio? Das suas empresas, dos seus negócios. É de onde vem, que pode ser, obviamente, através do mercado imobiliário, das indústrias, fazenda, negócios, prestadores de serviços, né, de negócios que deram certo. Agora está na moda as startups, né, todas as startups que saem do zero, as fintechs e tudo mais, e que de repente estão valendo alguns milhões de dólares, né, da noite para o dia. É assim que se faz o dinheiro. Agora, como que se administra esse dinheiro? Como que se aloca esse dinheiro para que ele se perpetue e possa ser transmitido para a próxima geração da forma correta, né? Então, são vários os aspectos. São aspectos legais, fiscais, tributários, né? Sucessórios, contábeis, vários, né? Então, qual é a melhor estrutura, qual é o melhor veículo, como que você minimiza custos, enfim, tudo isso faz parte, né, do trabalho de gestão desse patrimônio, e esse é o mais fácil, eu diria. O mais difícil é em relação às pessoas, às expectativas das pessoas. Então, como lidar com as expectativas das pessoas num país que se diz bastante que o longo prazo não é muito atraente, ou seja, as pessoas querem resultados, às vezes, imediatos. Educação financeira, que é o que a gente... É conversa, é educar as pessoas, é explicar como funciona, mostrar o que aconteceu no tempo. Porque, assim, só voltar para trás, a gente já teve tantas crises, a gente já teve tantos momentos, né? E realmente, assim, de uma maneira muito objetiva, dizer, olha, vamos voltar para a pandemia. Quando a pandemia aconteceu, pegou todo mundo numa situação, assim, jamais até esperada. O que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa despencou.
despencou legal. Todos os ativos depreciaram. O que aconteceu com os investidores que se apavoraram, panicaram e tomaram uma decisão sem visibilidade nenhuma? Saíram da bolsa. Mês seguinte, o que aconteceu? A bolsa voltou. Estava lá? Não, não estava. Só estava na queda, não estava na volta. Então, é isso que acontece, né? Então, o que a gente explica para os clientes como é importante a diversificação de categorias de investimentos e classes de ativos, aonde eles têm que ser, na realidade, tem que se falar, tem que ter uma política, né, uma estratégia de investimento, não é estar lá porque estar lá, né? E muita gente presta mais atenção no produto do que na estratégia. E a gente faz exatamente o contrário. A gente valoriza a estratégia, o cenário, a política de investimento, a disciplina de como é que vai se fazer esse investimento, porque normalmente não é tudo numa tacada só, existe uma disciplina e, obviamente, para compor essa estratégia, nós vamos ter um filtro de alguns produtos que vão compor. Mas é lá na última linha. E o que normalmente as pessoas fazem, não, é na primeira linha, vão em cima do produto sem estratégia nenhuma. Mari, para quem é mulher e está chegando no mercado financeiro agora, o que você diria? Nossa, eu diria que é um mercado fantástico. Eu diria que é um mercado que está aberto para homens, para mulheres, para pessoas que gostam, né, de questões quantitativas, né? Porque é gostar mesmo de matemática. Eu sempre digo, olha, no nosso mundo, como a gente lida com números, eles não fogem, não somem, não deterioram. Então, a gente encontra eles porque a gente lida com essa questão quantitativa. Então, é um mercado enorme, é gigante, você lida com pessoa física, com pessoa jurídica, tem fusões, aquisições, tem tantas áreas no mercado financeiro, mas são tantas, né? Porque quando se fala de mercado financeiro parece que é uma única atividade, e não é. São, nossa, várias atividades. Então, eu recomendo sim, eu recomendo para quem começa, quando está na faculdade, recomendo estagiar, recomendo olhar o que acontece com os seus amigos que estão em diversas áreas, porque eu acho que o grande problema para a gente, quando a gente tem 18 anos, é saber o que a gente quer. Acho que a gente não tem maturidade para saber o que a gente quer, né? Então, pode dar a sorte de acertar logo na primeira, que eu acho que foi isso que aconteceu no meu caso, mas eu vejo algumas pessoas que levam anos para se encontrar. Eu tive uma colega minha que trabalhava no JP Morgan, ela já tinha acho que uns 32 anos, já estava muito bem profissionalmente, numa posição bacana no JP. Aí ela olhou, ela falou, mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer medicina. E não é que ela sai aos 32 anos e começa um longo caminho acadêmico, porque só a faculdade mais 8 anos. 8 anos para ser nada, né? Porque não vai trabalhar. E nem dá para trabalhar, porque não tem tempo. Porque quem faz a medicina, a carga horária é o dia inteiro e tem mais no final os plantões e tudo mais. Então, assim, só vai ser alguém profissionalmente 10 anos depois. Então, aos 32, quer dizer, aos 42, é que a pessoa vai começar a sua carreira. E ela fez, e funcionou, e foi super feliz. Eu achei tão interessante. Para ela demorou para tomar essa decisão, né? Então, o que eu diria para as pessoas que são jovens é, sim, insiram no mercado profissional cedo, para vocês terem tempo de poderem mudar e ter certeza que aquilo que vocês querem é o que vocês vão seguir mesmo para o resto da vida. Dá tempo de você mudar. Mari, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui em mais esse episódio do Videocast Rio Bravo. Prazer estar com você. Obrigada, Fábio. Ficamos aqui em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Fique conosco. Até a próxima.